Olá, estamos de volta com mais um episódio do Prisma Podcast. Eles ficam armazenados no canal do Céu e Pepel. Acesse, inscreve e fica conosco porque nós temos bastante material à sua disposição. Para esse episódio, nós recebemos então a professora Sonaira Souza da Silva, que trabalha no Centro Multidisciplinar do Campus Floresta, aqui da UFAC, em Cruzeiro do Sul. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Ela ministra aula na graduação, na pós-graduação, é mãe, tem múltiplas identidades e está aqui conosco hoje para conversar com a gente, essa grande cientista, que é um prazer recebê-la aqui, vindo lá do CEMUT. Nós aqui do CEL estamos produzindo essa série de episódios, dialogando com vários profissionais do nosso campus Floresta para mostrar da ciência para a nossa sociedade do que nós produzimos, Sonaira. Então é um prazer ter você aqui com a gente, porque você é uma professora muito conhecida nacionalmente, com bastante publicação, mas para eu não ficar falando aqui, eu vou abrir a oportunidade para dar as boas-vindas iniciais. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Dou boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Dependendo da hora que também cada um estiver assistindo. E né, aproveitando todo esse material. Bom, mas além de falar né, de que eu sou pesquisadora, professora, eu acho muito importante dizer que sou acriana, nascida e criada em Sina Madureira, que nasci numa família simples e que fui para a faculdade na nossa Universidade Federal do Acre, mas que até então só tinha em Rio Branco. E lá me formei em agronomia e fiz meu mestrado e depois tive a grande oportunidade de passar no concurso aqui em Cruzeiro do Sul, onde com muito orgulho fico até aqui, até então, né? E é muito interessante ver que muitas vezes as pessoas mais do norte acreditam que essa história do bem-sucedido, de desenvolvimento, fica para as pessoas que vêm de fora. Acho que muita gente já escutou isso. Mas os acrianos, criados e nascidos aqui, têm muito potencial. E estamos aí, né, desenvolvendo, trabalhando e fazendo também uma contribuição importante para a nossa sociedade. Particularmente, eu estou muito surpreso, porque eu não fiz muito bem o dever de casa, e aí saber que ela é acriana de Sena Madureira me deixou surpreso. Com esse currículo enorme que você tem, eu achei que geralmente teria vindo de um outro contexto, né? Mas fala pra gente então, Sonaira, fala mais dessa construção, como você se deu a tua formação acadêmica e como você chega pelo mestrado, doutorado, as temáticas que você foi escolhendo para ser essa pesquisadora que você é hoje, pesquisando temas importantes como as mudanças climáticas, né, e os eventos extremos que acontecem aqui no Acre. Pois é, e tudo isso é uma construção de uma pessoa que sempre foi muito curiosa, desde o ensino fundamental, o ensino médio, estudei em escola pública, né? Até porque Sena Madureira é uma cidade muito pequena, né? Próximo de Rio Branco, mas muito pequena, e que sempre fui muito interessada por ciência e por matemática. E então, quando eu fui cursar a minha graduação, inclusive, foi um grande dilema em casa, porque eu queria fazer primeiro medicina, o grande sonho de todo mundo, mas tipo, não aguento ver sangue, então vamos pensar em outra coisa. Gostava muito de matemática, um pouco de vou pensar talvez fazer economia. Também desisti dessa ideia por conta do formato. E por lá, minha mãe geógrafa, pensei em fazer geografia, mas na hora de inscrever, de marcar, conversei com a moça que estava fazendo as inscrições, ela disse, esse curso aqui é muito bom e tem matemática também, porque você não faz agronomia? E lá tirei a sorte grande, gostei do curso e lá desenvolvi. E durante a graduação, sempre fazendo iniciação científica, estágios fora também daquele núcleo um pouco mais acadêmico, e isso me despertou para diversas áreas, possibilitou um olhar muito multidisciplinar, porque eu fiz estágio na biologia, na florestal, queria estar participando de eventos culturais, e isso tudo trouxe uma gama para que a gente pudesse abrir um pouco o horizonte daquela área específica que a gente trabalhou. E na graduação já trabalhei um pouco com agricultura familiar sem fogo, que despertou também práticas sustentáveis, ver a natureza interligada com a produção agrícola. E aí o meu orientador da graduação, que foi muito importante para mim, Sebastião Elviro. E aí, mas nesse momento você estava inserido na iniciação científica na já, iniciação né? científica. Na iniciação científica e mil coisas. Aprendi geoprocessamento, fui estagiar
numa ONG, que também foi muito importante para o meu processo profissional. E aí, depois, junto com a iniciação científica, fui fazer o mestrado também com esse mesmo orientador, também trabalhando com práticas. Repete o nome desse orientador, é sempre bom, né? É muito bom. São pessoas que marcam a nossa vida, que é aquela relação de professor de amor e ódio, né? Tem uns que a gente ama, tem outros que a gente, às vezes, não gosta tanto, mas o professor Sebastião Elviro, que, inclusive, foi um dos que fundaram o programa de pós-graduação de agronomia em Rio Branco, e que foi uma pessoa importantíssima para me seguir na carreira científica também. Aí a transição da graduação para o mestrado, porque nós já vemos aí uma pesquisadora sendo formatada, né? Formatada sendo no sentido amplo da palavra, não no sentido de que você não depila para ver, né? Mas que você estava já construindo objeto de pesquisa na área de agronomia. E aí como é que vem as questões das mudanças climáticas? Como é que vai chegar? Eu estou ansioso para chegar. Como é que a Sayonara, um agrônomo, vai trazer as questões ambientais interligando aí? Porque geralmente quando se fala em agrônomo, eu acho que o agrônomo é aquele mais da produção, né? Do desmatamento. Me explica sobre isso. Exato. Me fala. A gente pensa em plantio mecanizado, grandes culturas, o que também é importante, mas eu vim de uma concepção da agricultura familiar, de uma prática sustentável, e junto com essa produção, eu conheci um grupo de produtores no projeto de assentamento Humaitá, que eles não botavam fogo no plantio deles há pelo menos 10 anos. Desde 2005, na época, tinha ali quase uns 15 anos. E isso mostra que você consegue, por exemplo, produzir sustentável, com grande produção e sem agredir o meio ambiente, sem usar dessas práticas que a gente é muito comum, né? E que é tão difícil do produtor conseguir virar essa página e largar ali o que ele sempre soube fazer, mas entender que aquilo já mudou, que a gente precisa mudar, assim como a gente muda durante a nossa vida, né? Isso é mais ou menos em que ano, mais ou menos, só para eu ter noção aqui da... Bom, quando eles começaram a fazer essa prática, foi depois de um grande incêndio que teve no Acre inteiro, depois de 2005. Aquela fumaça chegou ao Acre? Chegou ao Acre, o pessoal dizia que era da Bolívia, dizia que era de Rondônia, do Mato Grosso, dizia que era todo lugar menos daqui. E já nessa época a gente queimou mais de 500 mil de hectares. Eu lembro que foi em 2006 ou foi em 2008? Foi em 2006 que você chegou uma fumaça aqui em Cruzeiro do Sul, que a primeira vez eu vi aquilo, eu nunca tinha visto, eu ficava pensando, de onde vem isso? E ficava indagando, né, de onde viria. E na verdade, foi 2005, 2006 teve um pouco também. 2005. E é importante mostrar que mesmo aqui no Juruá, super protegido, a gente pensa, né, nos banhos, pensa na natureza, tudo que o Juruá tem de melhor em relação a Rio Branco, por exemplo. Mesmo assim, com toda essa proteção, a gente ainda recebe esses problemas vindos da fumaça, e isso tem se intensificado, porque a mesma nossa região super protegida, ela não está mais sendo só isso, a gente está vendo uma expansão desse fazer do mesmo, de queimar, desmatar, e que a gente precisa mudar radicalmente. E isso foi uma grande inspiração para as minhas pesquisas, porque eu queria sair dessa caixinha. Como eu tive essa múltipla formação, eu consegui ver que a gente podia fazer uma agronomia, uma produção sustentável e de uma forma diferente, incentivar que os produtores vissem isso, porque a gente tem muitas perdas com essa destruição que a gente está levando hoje. Então, mudança climática é uma realidade que se impõe, que está aparecendo, e quais são assim, os principais problemas? Eu lembro que esse tema começou a ser discutido internacionalmente com o Al Gore, né, quando foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele começou a falar muito das mudanças climáticas, mas aqui para o nosso contexto está criando, quais são as principais implicações que você já tem observado nos seus estudos? Exato. E aí, para falar disso, eu queria falar também um pouquinho sobre o nosso mestrado de Ciências Ambientais, porque ele tem dado essa oportunidade da gente fazer essa multidisciplinaridade, né? Então, por exemplo, para entender os efeitos das mudanças climáticas no acreano, entender que a gente aqui, talvez no lugar onde o vento faz a curva, não sei se todo mundo já ouviu falar essa expressão, mas a gente é realmente onde o vento faz a curva. Cientificamente é comprovado, cientificamente, né? Bate nas cordilheiras e faz a curva mesmo. E faz a curva aqui mesmo. É muito legal. E aí faz a curva
mais ou menos ali no meio do Amazonas para cima, para o norte, que vai para a Colômbia. Ali, como ele E chama ali a dali cabeça para do cá. cachorro, Exato. o amazonense chama o mapa, né? Onde o vento vem, bate ali nas cordilheiras, ali em cima, onde fica. Não vou lembrar os municípios que ficam por ali, mas ele chama da cabeça do cachorro no mapa, o amazonense fala assim. E, inclusive, se você quiser realmente ver se é parecido com a cabeça do cachorro, dá uma olhadinha no mapa do Brasil, que vai realmente parecer. Exatamente, essa parte do mapa do estado do Amazonas. Exato. E aí faz sentido que o vento vem, faz esse movimento, e o que é que acontece aí? Que implicações isso traz aí? Exato. E aí, durante a maior parte do nosso inverno amazônico, que é agora que a gente está, ele traz essa chuva, né, traz essa umidade que vem do Oceano Atlântico, mas também, quando a gente está no período de queimada, traz também a fumaça. Né? Traz a fumaça, tanto espalha a fumaça que a gente produz localmente, como traz a fumaça que também tem uma contribuição regional. O que a gente quis estudar sobre a questão das mudanças climáticas é isso, comprovar que a gente está sentindo os efeitos, e aí a gente fez uma análise bem criteriosa sobre enchente, seca, efeitos das queimadas, e olhou isso ao longo do tempo, e a gente conseguiu mostrar estatisticamente de que, depois de 2010, a gente teve uma grande quebra do padrão climático na região, que os eventos extremos de ou inundação, hora seca, acontecia ali mais ou menos a cada 5 anos, e de 2010 para cá a gente está vendo isso ou a cada 2 anos, ou a cada ano, e inclusive no mesmo ano sentindo inundação, seca, poluição do ar. Inundação, seca, poluição do ar. Então é uma coisa que a gente já está meio que se acostumando, mas que a gente não deve se acostumar e deve reconhecer que os efeitos do uso da terra, do jeito como a gente vive, é o que está levando a tudo isso acontecer. Você mencionou, e nós temos que registrar aqui, a importância do programa de pós-graduação em ciências ambientais para ajudar a compreender melhor esses fenômenos, né? A gente sabe que aqui, ultimamente, a gente tem acompanhado. Qualquer cidadão que tem uma percepção de espaço, de ambiente, vê que o clima tem ficado mais quente. Eu sou do interior, eu vim do Paraná do Petricortes, é uma comunidade que fica aqui. O Paraná ele sai do rio Moa e volta para o rio Moa, é por isso que é um Paraná. E eu nasci às margens desse Paraná, chamado Petricortes, e eu via que ali tinha a floresta, era mais próxima da estrada, a gente passava andando, sentia uma frieza num determinado momento. Hoje a gente vai caminhando ali, é um sol eterno, um calor eterno. O verão é muito mais forte, muito mais intenso, a temperatura mais alta. As chuvas aqui, quando custa cair, quando cai é um torrencial, como a gente fala, né? Esse programa tem importância para a gente compreender esses fenômenos e você está à frente da coordenação dele. Me fala mais como é as linhas de pesquisas, as pessoas que estão interessadas em cursar a pós-graduação, que devem fazer essa na área de ciências ambientais. Exato. E eu acho que, assim, até olhando para a minha formação, para a forma como a gente... que eu acho que a gente deve começar cada vez mais a encarar o mundo, o programa de ciências ambientais ele vem nessa perspectiva de unir diferentes áreas para compreender o que a gente está vivendo, seja de solução ou seja também de entender os problemas. Então, o programa de ciências ambientais ele tem a parte mais agronômica, mais agricultura, pecuária, mas também tem uma veia de educação indígena, educação também nas escolas, de entender a educação ambiental como pilar dos recursos hídricos, de entender o solo, se o solo está produzindo, não está, por quê, como que ele entender as águas que, né, tanto as águas que caem pela chuva, mas essa dinâmica dos rios, de sobe e desce, da cheia, da seca, e, bom, diversos outros trabalhos, como a questão dos peixes, dos animais, dos vegetais, e o programa, ele tenta mostrar como que tudo isso interage e como que tudo isso está envolvido no nosso dia a dia, seja você da educação, seja você da saúde, seja você do comércio, mas o clima mexe com todo mundo. E uma coisa que a gente tem mostrado com as pesquisas, com os dados do nosso programa, é de que nada está desconectado. Se você aumenta a temperatura, você começa a ter aquelas chuvas malucas de 1 hora, cai chuva, alaga a rua, começa a ter desbarrancamento, e esse desbarrancamento acaba caindo em cima das casas,
trazendo prejuízo material, mas infelizmente também prejuízo de vidas, porque a hora acontece, ou com essa temperatura maluca também, daqui a pouco vem um vendaval enorme, onde a gente teve vários momentos que já viu casas sendo levadas, telhados. E recentemente nós tivemos um caso em Cruzeiro do Sul, um senhor idoso que estava fazendo as suas orações para dormir, estava uma chuva torrencial naquele momento e derrubou a caixa d'água e acabou tirando a vida, né? Então, casos assim que você pensava, não, isso é só lá para o Rio de Janeiro, só para outros aqui não acontece. A gente começa a ver que está chegando também. Exatamente. São fatalidades. Né? Exatamente. E por isso que mostra que a gente não pode... Esse tipo de programa é muito legal para integrar os centros, os diferentes níveis de conhecimento, porque você vê que um depende do outro. E a questão ambiental interfere no dia a dia que a gente vive. Antes a gente dormia só com a janela aberta e um mosquiteiro. Agora a gente tem que colocar um ar-condicionado, tem que colocar ventilador, 2 ventiladores, e às vezes o calor fica. E a forma como a gente trata isso também interfere no clima. Então, é muito importante porque a gente tem que entender que tudo é múltiplo e a gente está interligado. Para você que está acompanhando aí o Prisma, se inscreve, fica com a gente. Eu estou conversando aqui com a professora Sonaira. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação, né, Sonaira? E aí você está falando da importância desse programa aqui para a comunidade. Você está falando também da importância de ter... Eu gostaria de enfatizar também a importância de ter um canal como esse aqui para a gente estar conversando. Você lá do CEMUT, eu aqui do CEL, nós dialogando com toda a sociedade sobre as questões de pesquisa, ensino, extensão que a nossa universidade faz aqui a partir do Juruá. E aí a gente vai compreendendo melhor, né, esses espaços, compreendendo melhor o campo de atuação dos colegas. Quantos docentes você tem hoje lá no programa de pós-graduação e quantas linhas lá para a nossa audiência que está interessada em fazer pós-graduação em ciências ambientais? E aí, fala um pouco assim, do perfil desse egresso. Você já falou bastante, né? Mas assim, quem também pode se candidatar para cursar pós-graduação em ciências ambientais? E isso é um chamamento muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, é um grande desafio para a gente interligar, porque o nosso programa hoje tem 20 professores fixos, né? Bom, trabalhando com a gente, e 2 linhas de pesquisa, que uma é para entender o meio ambiente de forma mais física, contar os fenômenos, né? Fazer um experimento mais de agronomia ou de biologia, mas a gente tem a outra linha de pesquisa que trata mais de impactos sociais, sociedade e meio ambiente, onde tem esse envolvimento com a saúde, com a educação ambiental e com essa perspectiva de entender um pouco mais o ser humano, né, dentro desse contexto. E dentro dessas interligações, a gente recebe egressos de todo tipo de formação. E isso nos dá uma salada de frutas, vamos dizer assim, muito interessante, porque no mesmo conteúdo a gente tem alunos na mesma sala da enfermagem, do direito, da pedagogia, como a gente teve agora, a geografia, a gente tem um agrônomo, tem o florestal, tem o biólogo, todo mundo junto na mesma sala discutindo o mesmo tema. Então, o egresso, a pessoa que pode se candidatar é de qualquer área, desde que queira entender os fenômenos da natureza junto com a sociedade. E aí, a formação dele é para que ele tente também ser um pesquisador mais formal, né? Ir para uma universidade, para um centro de pesquisa, mas também que ele possa atuar, inclusive, no setor privado, leve inovações sustentáveis, leve uma outra visão e, claro, né, atender o setor público de forma geral, mas a gente tem também focado para que ele possa também tentar criar inovações, criar novas formas de negócio e também trazer um outro dinamismo para a região. Recentemente, você teve uma atuação muito importante, inclusive com repercussão na mídia, né? Me fala como foi como é ser membro da Academia Brasileira de Ciências e agora também membro da Academia Brasileira de Agronomia. Exato. É uma grande honra, eu posso dizer, e principalmente pensando assim na trajetória de uma acreana, nascida, criada e morando no Acre, é muito importante a gente entender que a gente pode alcançar com uma ciência séria e também, principalmente como ambientes desses, da gente divulgar as nossas pesquisas para a sociedade. Uma das coisas que com certeza
potencializou, ajudou para que eu conquistasse esses prêmios, né? Esse reconhecimento foi de tentar fazer uma ciência e divulgá-la para a sociedade ao máximo, seja a sociedade de forma geral, a partir de uma entrevista ou de uma publicação também não científica, mas de tentar interagir com outros pesquisadores de outras áreas para que a gente pudesse transformar aquela ciência em um dado importante para a gente ter uma atuação. Então, isso foi uma coisa que eu acho que é um diferencial. Eu, na minha múltipla formação, eu gosto sempre de pensar que a gente tem que divulgar, seja como for, os nossos achados e entender que eles são importantes para muitos setores. Então, isso, né, além de, claro, pesquisar, fazer as nossas publicações em revistas de alto impacto, de alta relevância, né? No caso da academia, aí todo mundo vai saber o Qualis A, Qualis B, mas também tem os fatores de impacto. Fazer parcerias também com os nossos alunos, os professores locais, mas também fazer parcerias nacionais com outras instituições e internacionais, porque isso leva a gente a aprimorar, oxigenar as ideias e outras coisas. É tanto que outra coisa importante foi que a gente conseguiu uma acreana estar no meio de grandes pesquisadores internacionais e publicar na Science, e onde o artigo foi inclusive capa. Então, não pelo ego da academia, mas mostrar que a gente consegue fazer uma ciência de qualidade aqui em Cruzeiro do Sul, aqui na Amazônia, no Brasil, e ter uma relevância nacional. Então, isso casa e traz o reconhecimento também da pesquisa. Isso mostra a relevância social de ter um programa de pós-graduação de peso como Ciências Ambientais, que eu espero que já já seja um programa completo com mestrado e doutorado. Esse é o sonho de cada pesquisador, né, Sonaile? E assim, você também foi consultora, você consultora científica para uma série de reportagens, né? Fala para nós sobre um pouco, que aí você, depois disso, repercutiu, até sendo convidada pelo Ministério Público do Acre, né, para discutir a temática sobre queimadas. A gente falou de queimadas agora há pouco, mas é importante falar sobre essa consultoria. E quando você falou do artigo na revista Science, né, que é importante, a gente fica muito orgulhoso por isso, eu fiz o levantamento, tá, gente? A professora Sonaire é a professora com maior pontuação, 1.600 pontos, né, no Qualis CAPES. Isso aí me deixa muito orgulhoso. Para chegar a 1.600 pontos é preciso ter muito artigo em periódicos A1, A2, então parabéns por isso. Fala pra gente sobre essa experiência. Não, a experiência é incrível. E é isso, a gente não pode se acomodar. Eu acho que a gente tem que realmente buscar alçar outras coisas. Então, com as pesquisas e os trabalhos sobre a queimada, sobre os incêndios, uma agência de comunicação da Amazônia, o IFA-Amazônia, me convidou para ser consultora científica desse projeto e que a gente, né, lá, o título era Engolindo Fumaça, porque realmente a gente, bem dizer, engole fumaça ou respira fumaça todo ano. E a ideia era como mostrar, com dados científicos, análises estatísticas, que a fumaça estava trazendo prejuízo à saúde pública e que isso também estava fazendo agravamento do Covid na época. E aí, né, a gente trazia os dados científicos, as análises, e os jornalistas transcreveram isso de uma forma mais fácil para o leitor. E isso teve uma grande repercussão nacional, fiquei muito feliz de trabalhar, inclusive, com outros pesquisadores da Fiocruz, e também o Ministério Público abraçou a ideia e montou a primeira rede de qualidade do ar da Amazônia, foi feita aqui pelo Ministério Público em parceria com a Universidade Federal do Acre e o pesquisador professor William Flores, que deslanchou isso e hoje é a maior referência sobre qualidade do ar. E essa rede já se expandiu, que era só uns pontinhos no Acre, para toda a Amazônia. A gente abre o mapa do Brasil e vê os sensores de baixo custo espalhados para todo lugar. Então, mostra a importância da gente fazer o processo de divulgação da pesquisa, ter esse impacto na sociedade, trazer também os órgãos que agem ou para fiscalizar ou para ajudar nas construções das leis, para poder fomentar realmente uma política nacional, ou seja, local, ou seja, estadual.
E o Ministério Público é um grande parceiro nosso hoje. Inclusive, os relatórios que nós emitimos a cada mais ou menos 15 dias sobre como é que está a situação da queimada, está aumentando, está diminuindo, está ruim, tá melhor. Eles acompanham esses relatórios e usam os nossos dados, por exemplo, para poder fazer algumas inquisições, cobranças aos governos nacionais ou estaduais. E a gente fica muito feliz porque, para além dos logros acadêmicos, ver que as nossas pesquisas também estão sendo utilizadas de forma social mesmo, para respaldar um documento técnico é incrível e eu fico muito feliz. Mas cada vez também a gente fica mais rígido, tem que fazer o negócio direito, pega no pé dos alunos e diz, não, olha, tudo que a gente sai daqui, todo mundo está olhando, então vamos trabalhar, vamos deixar ele redondinho, bonito, para a gente não ter problema e realmente prestar um serviço à sociedade de qualidade. Acaba que aumentando mais as responsabilidades, mas é isso que a gente quer mesmo, né? Intervir de alguma maneira, até para contribuir para conscientizar a população, né? E ampliar essa responsabilidade ambiental que todos nós temos que ter. Então, parabéns por essas iniciativas, por essas ações que você vem desenvolvendo, tanto no âmbito do programa, quanto nos cursos de graduação do CEMUD que você atua. E para a gente finalizar, porque a gente pensa que o tempo não passa, mas passa rápido, né? Me fala, quais são as suas estratégias que você utiliza com os seus alunos para ajudar a divulgar a ciência, da ciência do que vocês produzem lá? Porque aqui nós temos o laboratório, que agora, o Media Lab, que agora está à disposição para a gente dar ciência do que a gente produz na academia, mas vocês também têm as estratégias de vocês, né, para levar o pessoal para os eventos. Como é que você faz, Sayonara? Conta pra gente. Pois é, a pessoa não se aquieta, essa é a verdade. Porque além de fazer pesquisa, coordenar laboratório, coordenar programa de pós-graduação, eu também tenho os meus momentos que eu preciso pegar, assim, sai do celular, sai do computador e fazer alguma coisa manual. Então, eu adoro fazer, sempre gostei, fiz bordado para os meus filhos, né, aqueles lenços bonitos com o nome da criança, né? E aí agora, né, eu tenho uma das coisas que me formou também como pesquisadora é ir para os congressos, participar de reuniões científicas de nível nacional ou regional, conhecer pessoas, sabe, para oxigenar as ideias. E aí, esse ano, além de todos os outros anos, a gente sempre mandava os artigos, né, para os eventos. Mas sair de Cruzeiro do Sul não é nada fácil, então esse ano a gente adotou uma estratégia de fazer artesanatos. Olha que lindo, tá, gente? Fazer Ela artesanatos. está inaugurando um aqui no Media Lab. Olha que brinco lindo que ela está utilizando. Corta aqui para ela aqui o... Né, para poder vender a um preço super razoável. Tá então, o design né? tá bacana, hein? Tá bem desenhado. E aí, inclusive com uma corzinha para o carnaval. Essa blusa também tem uma temática, não tem? Tem uma simbologia. Aí a gente inventa. O brasileiro, o bom do brasileiro é que ele é criativo, né? Então, quando a gente faz os eventos, a gente monta uma blusa para simbolizar o nosso programa. A gente tenta criar estratégias para conseguir recursos para levar os nossos alunos, porque a gente sabe que a universidade ela tem lá suas formas de fomento, mas só a passagem para sair daqui é uma nota. Então, a gente tem que ser criativo e tentar conseguir estratégias para levar os nossos alunos longe. Então, a gente faz campanha de rifa, faz artesanato para vender. É aquela história, vamos vender miçanga na praia ou na margem do Igarapé Preto. Mas é bom que mostre para os nossos alunos que há possibilidades e que com um pouquinho de criatividade a gente pode alcançar muito longe. Então, a missão a missão mais iminente que a gente tem agora é levar 5 alunos para Salvador para participar do maior evento brasileiro de sensoriamento remoto que a gente tem, que é essa parte de mapas e tudo isso. E a gente vai conseguir. E aí conto com a colaboração também de quem tiver interesse, pode me procurar para contribuir, ganhar uma lembrança super legal, mas também contribuir com os alunos. Professora Sonaira Souza da Silva, doutora, atuando no CEMUT, como eu já falei, está aqui conosco e falou sobre mudanças climáticas, falou sobre o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Então acompanha, fica conosco aí no podcast, que ela trouxe muitas questões importantes, temáticas relevantes de interesse de todos. Para concluir, professora, eu deixo aqui para suas considerações finais, para tocar em algum ponto que a gente não tenha destacado e que você acha que seja pertinente para agora, fica à disposição. Muito obrigado, eu gostei muito de recebê-lo hoje aqui.
Eu que agradeço, com certeza. Uma coisa que eu queria realmente reforçar para tanto os pesquisadores do CEL, os alunos do CEL, do CEMUT, de Rio Branco, do mundo, da Amazônia, para sempre acreditar numa ciência de qualidade. É um slogan que que a Academia Brasileira de Ciências tem, né, a qual eu faço parte: ciência gera desenvolvimento. Eu acho que isso a gente tem que, qualquer área do conhecimento, seja das linhas mais duras, das linhas mais humanas, a gente tem muito a contribuir, e o desenvolvimento da sociedade brasileira só será possível se a gente tiver ciência associado ao setor privado, ao setor público, mas com uma ciência, o pilar da informação de qualidade. E a gente vai chegar longe, tornar o Brasil, com certeza, continuar deixando o Brasil grande e mais sustentável também. Apoie a ciência por mais fomento, né, para a nossa ciência, que recentemente a gente recebeu uma boa notícia da administração da UFAC, né, Exato, a gente já ia até deixando de passar, porque no meio de, né, dificuldades que a ciência brasileira passa, a gente sabe que, se a gente for comparar com outros países, outros lugares do mundo, a gente ainda é aquém do financiamento, mas em alguns momentos a gente fica muito feliz com esse apoio à ciência. Então, atualmente a gente acabou de ter uma feliz notícia que inclusive une o CEL e o CEMUT, né, da deputada Socorro Neri, que foi nossa vice-reitora, é professora da Universidade Federal do Acre, que nos concedeu uma emenda parlamentar de 3 milhões para construir um prédio científico, né, de blocos multifuncionais para pesquisa para o nosso campus. Então, serão 800 metros quadrados, né, para dividir para o CEL e PEPEL, com laboratórios específicos para esses dois cursos importantes para a região. A gente tem falado muito da pós-graduação aqui, porque o nosso forte sempre foi o ensino na graduação, mas agora a gente, nós, o que eu falo assim do CEL, mas aí o CEMUT, a partir de 2006, né, com a criação dos novos cursos, a gente começou a vislumbrar essa possibilidade de pesquisa, e agora a gente está caminhando bem, né? A gente está indo bem. Eu tô feliz. Nossa, eu estou muito feliz e eu estou assim, apostando muito que a gente seja reconhecido, tanto o PEPEL como o PPGCA, e reconhecido, quem sabe, uma nota 4, e quem sabe, em breve, os dois programas juntos abrir um doutorado, né, cada um com as suas linhas de pesquisa, mas que a gente possa mostrar que mesmo em Cruzeiro do Sul, numa região mais isolada, a gente vai conseguir ter um programa de excelência nas duas áreas, e que, né, em breve, quem sabe, outros programas de outras áreas também. Mas uma coisa que é importante ver que a pós-graduação traz um acréscimo de formação para a graduação. Porque mesmo que a gente trabalhe muito no ensino da graduação, ao chegar após, você traz um novo dinamismo, você traz uma conexão desses alunos, né? Inclusive alguns projetos também com o ensino fundamental, o ensino médio, que vem participando dessa integração. Então, acho que todos ganham, e a gente traz também um reconhecimento, mas com certeza esses programas vão contribuir para o desenvolvimento e o avanço da nossa sociedade juruá. Muito bem. E aí, sim, esses estudos, as pesquisas vão mostrando, e os políticos vão ficando de olho e vão também inserindo recursos nisso, né? A gente espera já mais fomento por parte dos deputados. A gente sempre agradece quando eles, né, como é o caso da Socorro Nery, que fez essa proposição. Em breve vocês também estarão recebendo a chave do laboratório. Fala desse laboratório rapidinho aí, que você que já ele está pronto. Eu já vi ali que está muito bonito. Queria até que ficasse pronto logo, antes, para a gente se mudar e realmente contribuir mais. Mas é isso, quando a ciência tem um pouquinho de reconhecimento, porque mesmo que pareça um dinheiro muito grande, mas não é tanto assim. E mesmo quando a gente tem esse reconhecimento, é muito importante falar. Recentemente, inclusive, que vai unir também os dois centros, né? Tanto o CEMUT como o CEL, vai ser inaugurado em breve o Núcleo de Estudos Socioambientais, que é justamente para unir essa temática mais dura, mais ambiental, mas também com o processo de educação e de humanidades. Então, em breve, a gente vai estar fazendo também um convite a todos, e a gente quer, inclusive, inaugurar com uma bela exposição, trazendo história e contexto ambiental para a região. Justamente. Já serão entregues mais 2 blocos ali, o laboratório do professor Negri, que já eu quero trazer o professor Negri aqui, vai falar sobre o seu material de pesquisa, que é muito rico também, né? E ali próximo ao Teatro do Moa. Então, a nossa UFAC está crescendo cada vez mais. Sonaira, muito obrigado por você ter concedido parte do seu tempo para vir até aqui. Foram
palavras esclarecedoras sobre a sua inserção na pesquisa, no ensino, como um ativista social que você é. Exato. Eu acho que é isso mesmo que eu sou agora. Inclusive, muitas vezes eu não me encaixo em alguma das áreas, assim, porque eu gosto realmente dessa coisa de ser multi. Mas eu agradeço demais, parabéns pelo programa e, com certeza, tanto o nosso campus da UFAC está à disposição, né, para toda a sociedade que quiser conhecer de fato. E, claro, o nosso mestrado em Ciências Ambientais e, futuramente, o nosso núcleo de estudos socioambientais. Tá bom, ajuda a divulgar o canal por lá, que a gente já divulga as ações Pode de vocês deixar. por aqui, tá bom? Eu sou Mauro Show e esse é o Prisma Podcast. Daqui a pouco tem muito mais, a gente volta já. Abraço!